E aí, quer deixar suas páginas de quadrinhos mais dinâmicas usando o método da Marvel? Olha o que o John Buscema e o Stan Lee ensinaram pra gente. Você vai ver com detalhes como deixar a sua página de quadrinhos bem dinâmica, igual essa aqui, comigo, com detalhes, depois da vinheta. Então, galera, olha só, essa é a página que a gente vai melhorar utilizando o método Marvel, né? Um método que o Stan Lee e o John Buscema passaram pra gente naquele livro Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel, esse livro aqui, ó. Esse exercício tem no livro, eu só fiz uma adaptação aqui para vocês darem uma olhada usando os meus personagens do Esquadrão Vitória. Então aqui eles mostram pra gente uma página que aparentemente é um esboço, tá? Não é uma página finalizada, senão ia levar muito tempo essa aula. Mas aqui eu vou mostrar os quadros como eles estão, e muita gente pode achar, poxa, até que tá legal essa página, hein? Tá bem dinâmica. Vocês vão prestar atenção em cada um dos quadros e eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar cada um deles e demonstrar como que eles podem ficar melhor utilizando o método da Marvel, de impacto, de quadrinhos mais dinâmicos, mais vibrantes, tá bom? Então é o seguinte, no primeiro quadro dessa página aqui, que é uma página genérica, aqui os meus personagens do Esquadrão Vitória estão no seu QG e de repente um monstro irrompe pela parede, né? Então esse é o primeiro quadro aqui. Agora eu vou apagar e a gente vai redesenhar ele seguindo a instrução lá do livro da Marvel. Vamos lá! Bom, o quadro apagado, então o que os professores vão falar pra gente lá no livro? Eles dizem o seguinte, que essa cena pode ficar, ela está impactante, mas ela pode ficar mais impactante se a gente aqui der um ênfase maior à ameaça e não colocar os heróis no mesmo quadro. Então aqui eles sugerem que a gente coloque o monstro em primeiro plano, então vou colocar, lembrando, aqui é só um esboço, eu vou até fazer com lápis para aparecer melhor para vocês, ó. Então aqui uma solução que eles encontram é colocar o monstro em primeiro plano, e dando destaque para a destruição causada pela criatura, tá? Vamos fazer aqui um esboço do monstro. Eles desenham assim, tudo em escorço vibrante, assim, o pulso logo em primeiro plano, e aqui o resultado da destruição, né? Pedaços de parede, ó. Toda a destruição causada por esse monstro que está invadindo aqui o QG, do meu caso aqui, do Esquadrão Vitória. Lá no livro da Marvel é os Vingadores. E já que o Esquadrão Vitória é uma homenagem aos Vingadores, né? Então vai cair como uma luva esse exercício. Eu vou colocar mais pedacinhos da parede sendo destruída. Aqui a gente pode botar outro punho do monstro aqui em primeiro plano. Um escorço bem dramático. Vou colocar algumas sombras lá no fundo, que eu acho que dá um destaque melhor para a criatura. E dando a ideia de volume, ó. Pedras sobre a parede, pedras quebradas, pedras sobre o monstro, sombra aqui atrás. Ó. E depois você vai trabalhar melhor, né, a anatomia aqui dessa criatura. Você pode fazer esse exercício também aí em casa, né? Tentar colocar essa página bem dinâmica, né? Então, aqui. Lembrando, gente, só esboço, tá? Não aqui é um desenho finalizado não, para não tomar muito tempo também, tá? Vamos ver agora o segundo quadro, como é que pode melhorar? Vamos apagar. Então no segundo quadro, agora sim os heróis observam, né, essa chegada repentina da criatura, e aqui a gente muda o ângulo. Estava um ângulo meio estático, eles olhando assim assustados, dava para ver que estavam assustados, mas meio sem graça. Então aqui o John Buscema sugere lá pra gente? Que a gente modifique o enquadramento, modifique o movimento, apesar deles não estarem correndo aqui nem nada. Deixa eu refazer a borda aqui do quadrinho. A gente modifica aqui, então, eu vou colocar aqui em primeiro plano o Coronel Alado, ó. Reagindo com mais impacto a essa situação, ó.
o coronel lá daqui em primeiro plano, vendo aquela criatura gigantesca arrebentar o prédio do QG. E aí lá no livro eles colocam assim um ângulo bem dramático, né? Vou fazer aqui bem mais vibrante, né? Uma coisa que eu aconselho sempre a vocês é colocar a mão dos personagens sempre que for possível. Coloca a mão, não deixa a mão escondida não. A mão passa muita emoção. Então aqui a mão dele em primeiro plano. Isso é uma dica minha, tá? Não tá no livro não, mas é uma dica que eu acho que funciona sempre, assim, você colocar os personagens com a mão aparecendo, assim, tá? E aí lá no livro eles colocam os outros personagens que também são importantes, vão aparecer na trama, mas aqui o personagem que vai entrar em combate logo aqui nessa página é o Coronel Alado. Eu coloquei ele em primeiro plano. E aí você pode colocar os demais personagens aqui em segundo plano. Aqui pode ser o Sucuri, num ângulo diferente do Coronel. Ó. Vou aumentar aqui o olho dele para dar a sensação de susto, né? Vou colocar também a mão dele aqui aparecendo, ó. Não vou finalizar os desenhos, tá, pessoal? É só que a aula hoje não é nem de desenho, é de narrativa, tá? Então não vou deixar. E por último aqui o blindado, ó. E aqui pode deixar o balão de fala. Se ele estiver falando, oh meu Deus, o que é isso? Algo assim, um espaçozinho para o balão de fala. E aqui em outro ângulo ficaria o blindado, ó. Depois o que vocês podem fazer? Vocês podem retornar o vídeo do começo e vão ver como que estava a página e como ela ficou, né? Vamos botar a página, a mão do blindado aqui, tá? Vamos ver agora o terceiro quadro. O terceiro quadro é os heróis partindo para ação para combater o monstro, né? E o coronel ao lado que vai entrar na briga. Bora apagar e melhorar ele aqui. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Vamos também, a mesma coisa que a gente fez aqui, aumentou a figura, vamos mudar um pouquinho a tomada, né? Vamos deixar o personagem um pouco num ângulo um pouco mais próximo aqui do leitor. E tentar exagerar na pose dele, deixar ele mais em movimento. A gente usa as linhas guias para colocar o personagem em ação. E para colocar as figuras em ação tem várias técnicas, né? Lá no curso Desenhando Heróis você vai aprender diversas técnicas de movimento, como colocar o personagem em movimento, os seus personagens. Quando você estiver criando personagem, como que você faz para colocar eles em ação? Lá tem diversas dicas, diversas técnicas. E se você estiver interessado em saber mais sobre o curso, aqui na descrição desse vídeo tem um link e lá eu informo tudinho que você precisa saber. E você de lá desse link mesmo já pode começar a fazer a sua inscrição e começar a fazer o curso, tá? Então aqui eu mudei o ângulo. Vou começar com a figura mais importante da cena, né? E as demais eu vou encaixar depois. Deixa eu melhorar esse braço aqui. Não gostei desses cursos não. Apesar daqui não ser aula de desenho, aula de narrativa também, vamos dar uma caprichada um pouquinho melhor, né? É que a minha preocupação é que não fique uma aula muito longa. Só que você entenda como que modificando pequenas coisas na página, a sua página se torna mais dinâmica. Dicas preciosas do John Buscema, que eu sempre falo, né? Um grande professor, né? Um cara que eu
admiro muito e sigo sempre as dicas dele, né? Aqui, ó, no segundo plano a gente coloca pode botar um balão de fala aqui. Vou botar só a indicação aqui do que seria o coronel alado. E aqui o sucuri, que seria assim o segundo a entrar em ação. E lá no fundinho o blindado. Deixa eu dar uma melhorada nessa linha aqui. Clarear ela um pouquinho. Colocar o cenário, né? Pelo menos a indicação do cenário. Mesmo que aqui a gente não vai fazer ainda a perspectiva, pelo menos já indica o chão, o maquinário, o teto, computadores, né? Essas coisas high-techs que tem em esconderijo de super-herói. Então esse seria o terceiro quadrinho mais dinâmico. Agora a gente vai ver o quarto quadrinho, o início do combate. Vamos apagar. Nesse quadro a gente vai modificar o ângulo do soco e o impacto que isso vai ter aqui no personagem, no vilão, né? Então o vilão vai ficar um pouco mais atarracado aqui perto, ó, e virado para o leitor. E a gente vai aumentar aqui, eles colocam assim, o John Buscema uma força bem maior aqui no impacto. E aqui coloca, lá no exercício é o Homem de Ferro, né? Então ele gira aqui mais o tronco do Homem de Ferro, dando mais força, mais poder a esse movimento aqui. E o soco vai sendo desferido para cá e vindo aqui em direção ao leitor, ó. Mais linhas de movimento aqui, mais linhas de impacto aqui, e ele coloca assim partes do corpo do vilão sendo recobertos por essa linha de impacto, né? Então o esboço aqui, por favor, não reparem no esboço, que realmente hoje não é aula de desenho, então eu nem vou finalizar isso aqui. Só quero que vocês reparem mesmo nas thumbnails, né, desse esboço que eu estou fazendo e na força que eles vão ganhar depois que eu sigo as dicas do John Buscema. Isso aqui, se fosse uma página que eu estivesse realmente trabalhando, isso aqui seria a fase do thumbnail. Eu já gravei um vídeo sobre thumbnails aqui no canal. Eu vou deixar a cartelinha aqui para você aprender mais o que é thumbnail e como que elas podem te ajudar nas suas páginas, tá? Eu vou deixar linkado aqui
nessa cartelinha e você pode verificar. Mas é isso, a thumbnail é essa miniatura energética, feita quase intuitivamente, onde você coloca o que você vai querer desenhar depois. É uma espécie de esboço, né? Miniatura de uma página. Aqui eu estou fazendo grande para que vocês possam observar com mais detalhes aí no vídeo, tá bom? Agora a gente vai ter a reação do vilão ao impacto. Ele está erguendo aqui o nosso querido coronel lá. Vamos ver como é que vai ficar. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. Aqui, John Buscema, ele dá mais ênfase ao nosso herói em sofrendo a ação do monstro do que ao monstro em si. Então vai colocar o coronel aqui em primeiro plano, fazer a linha guia dele aqui, e o monstro erguendo o herói que fica à mercê da criatura aqui. Então ele está sem capacidade de reação aqui. Então você coloca a mão, tipo assim, sem poder se aparar, sem segurar, né? Totalmente inerte aqui, ó. O tronco arqueado. E a outra mão, a perna sendo aprisionada dessa maneira aqui, ó. Aqui embaixo, ó, aí você vai colocar agora a continuação da mão do monstro, né? Aqui. O coronel tá aqui. O outro braço pode colocar para cá. Depois tem que pensar melhor esse braço aqui. Pode ser, de repente, chegar a mão do monstro mais para cá. Mas ele tem que estar assim, sem a condição de reagir nesse quadro aqui. Ele está totalmente inerte, né? Tá à mercê da criatura. E aqui a criatura, aliás, essa cabeça tem que ser mais para baixo para ele caber o braço dele aqui. Então, ó, antebraço, os braços e aqui a cabeça. E aqui a linha de movimento. Se quiser colocar alguma coisa de cenário aqui. E aí a reação. Então essa é a thumbnail do novo quadro. Agora o último quadro seria a reação dos dois heróis que não entraram em combate a ver o seu colega sendo colocado fora de combate. Vamos ver como é que fica. Vamos apagar. Nesse último quadro, o que o John Buscema fala pra gente? Colocar os personagens reagindo de maneira realmente eles estão assim impactados. Então ele muda o ângulo, ele coloca em primeiro plano aqui, eu vou colocar o sucuri numa vista de baixo para cima. Então a gente já muda aqui o ângulo. Usando as linhas guias, você vai determinando o ângulo da sua figura, como ela vai ficar depois, né? E como sempre, use as mãos. Vamos colocar aqui. Lá no curso eu ensino bastante sobre linha guia, posição de corpo, expressão corporal, usa bastante forma geométrica no início do desenho para que você consiga colocar sua figura num movimento bem dinâmico. Então aqui eu estou usando basicamente círculos, elipses, e vou colocar a mão do sucuri aqui, ó. Desenhar a mão também você pode usar linhas. Bem soltinho. Na hora de fazer o esboço, eu estou fazendo aqui com lápis cinza para aparecer melhor no vídeo, mas geralmente o que eu uso para esboçar é o grafite azul, tá, galera? Eu vou colocar inclusive aqui no link desse vídeo, um link para você conseguir comprar o seu grafite azul, que tem muita gente que me pergunta onde que eu compro,
Eu compro aqui na papelaria mesmo, tá? Mas quem não conseguir comprar na papelaria, a Amazon vende. Então eu vou deixar aqui um link para o material grafite azul e lapiseira azul para esboço, que é o que eu prefiro usar. Aqui, como já falei, para efeitos de visualização do vídeo, estou fazendo no grafite 6B, tá? Que aí aparece melhor no vídeo. E aqui o outro personagem, que é o blindado, né? Também reagindo a essa cena. E aqui a gente inverte um pouquinho a posição. Esse está nesse ângulo aqui, esse vai ficar nesse ângulo, dando dinamismo para o quadro, tá? E também no ângulo de baixo para cima, tá? Um tempo bom que eu não desenho esses personagens, para falar a verdade para vocês. Eu estou tão envolvido na criação dos meus... Estou criando um novo curso aí, né? Vai ter um curso de narrativa de quadrinhos. Eu estou estudando muito para poder produzir esse curso. E estou com pouquíssimo tempo de produzir páginas, porque eu quero entregar o melhor conteúdo possível para vocês, né? O próprio conteúdo do curso Desenhando Heróis, como eu tenho o grupo dos alunos lá, eu estou sempre lá também dando uma força para eles. Tem um grupo no Telegram. Assim que você fizer a sua inscrição, você recebe um link, né? Um link de um grupo secreto, só para tirar dúvida, quem tiver com alguma dúvida, compartilhar as experiências também. E aqui na descrição do vídeo tem falando um pouco mais sobre esse grupo, sobre o curso, né? Então se você estiver interessado, quer retomar esse hábito aí de desenho, voltar a essa época boa quando você sentava na sala para desenhar quadrinhos, né? Sem preocupação com mais nada. Época boa, gente. Você pode retomar esse pedacinho da sua vida aí, vem desenhar comigo. Não importa a sua idade não, cara. Esse negócio que o pessoal fala, já passei da idade, não tenho mais idade para desenhar, isso é tudo balela. Bom, aqui eu posso colocar um balãozinho de texto aqui, ó. Usa sempre a área que não é de desenho para colocar balãozinho de texto, tá? E aí você deixa o seu desenho mais livre e a ação aparecendo melhor. Então aqui ficaria o quadro depois de refeito. Então, gente, essas são as dicas dadas pelo professor John Buscema para deixar uma página de quadrinhos ainda mais dinâmica. Tava dinâmica? Tava. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. E essas são as dicas. Espero que tenha ajudado vocês. Se você quiser se aprofundar no tema de desenho, esse curso sim já está prontinho. É o curso Desenhando Heróis. Vem desenhar comigo, tem um link aqui na descrição desse vídeo. E lá também tem um botãozinho de WhatsApp. Tá com dúvida? Fala comigo e a gente resolve. Gente, vou ficando por aqui e até amanhã tem Museu dos Quadrinhos aqui no canal. Tchau!